Aleluia. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. O hino que nós cantamos fala de fé, romper em fé. Mas não é romper na fé. É a fé. Não é a fé na fé. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Todos pegaram o panfletinho? Não? Acabou, pede para a irmã Fátima imprimir mais. Ah, deu problema na impressora. Aí está justificado. A impressora trabalhou tanto que cansou, né? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler os 2 versículos primeiros. Todos encontraram? Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A igreja. Você pode dizer amém? Pode entrar, tome o seu lugar. Está conosco o setor 2 hoje, pastor Josué e todo o setor 2. Deus abençoe vocês. Conosco também está o Centro de Reintegração Deus Proverá. Deus abençoe vocês de uma maneira especial. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um dos grandes pecados da igreja. Qual é o pecado? Não fazer a transmissão de fé. Pecamos com os nossos filhos, temos dificuldade de ensinar. Não sei se vocês já estudaram, vocês quando estudaram história dos continentes, e os Estados Unidos, colônia da França e colônia da Inglaterra, principalmente da Inglaterra. A França e a Inglaterra eram protestantes. 30 anos que eles estavam lá nos Estados Unidos, os filhos já não queriam mais ir para o culto, não queriam ir para a igreja. E isso nós estamos falando de 1662. Agora imagine agora, 2024. A gente tem dificuldade de fazer a transmissão de fé dos nossos filhos. A gente tem também a dificuldade de fazer a transmissão da nossa fé às pessoas que não têm a nossa fé. Então, nós queremos falar sobre esse pecado da igreja, que era um pecado que a igreja primitiva não tinha. Os irmãos da igreja primitiva, eles tinham alegria em anunciar a Cristo. A gente fica com medo e estão fazendo umas leis aí que vai ficar mais difícil ainda. Nós ministrarmos a palavra com som nas praças, evangelismo na rua. Aguarde, como está acontecendo na Argentina, no Uruguai, lá não pode mais fazer evangelismo de rua. Então, o que é a transmissão de fé? Transmissão de fé consiste em compartilhar e ensinar os princípios e valores da fé cristã para outras pessoas. Então, o que é transmissão de fé? É compartilhar a sua fé com outras pessoas. Você já fez isso? Você compartilhou? Ah, pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Ah, eu não sei compartilhar. Isso aqui não precisa ter formação teológica, não precisa ser obreiro. A gente precisa compartilhar a nossa fé. E nós vamos ver aqui, irmão, como compartilhar a fé, como transmitir a fé. Então é um ato de amor e também de compromisso com Deus e com o próximo. Quando a gente não compartilha a nossa fé, é como se nós disséssemos ao nosso próximo: eu não estou nem aí para a sua vida, eu quero que você vá para o inferno. Quando eu compartilho a minha fé, eu estou dizendo assim: eu me preocupo com você, eu me interesso por você, eu quero que você vá para o céu. É mais ou menos assim, irmão. Aqui não tem uma terceira via, aqui não é política que tem uma terceira via. Aqui só tem 2 vias. Nesse dualismo de céu e inferno, bem e mal, porta estreita, porta larga.
Então nós precisamos fazer a transmissão de fé. E hoje está tão difícil a gente fazer a transmissão de fé, porque muitas das vezes nós é que estamos precisando receber essa transmissão de fé. É notório, irmão, que a igreja de hoje não é a mesma igreja de 10 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás. É bem diferente. Há 30, 40 anos atrás, chamavam os crentes de uns coitadinhos, pobrezinhos. Hoje não. Com muita resistência dos nossos pastores antigos, que eles ensinavam: para que você vai fazer faculdade? Você vai para o céu. No céu não precisa de faculdade, não precisa de estudar, não. Assim que diziam os nossos pastores, e muitos ficaram. Não, aprendeu. Não era os pais de antigamente, não dizia para a filha: para que você vai para a faculdade? Você vai casar, cuidar de casa e de filho? Aprendeu a escrever o nome, aprendeu as 4 operações da matemática, tá bom. Mas aí foi mudando as gerações e agora nós estamos em todos os lugares da sociedade. Nós estamos no Supremo, que era muito difícil. Estamos no Supremo. Nós estamos na classe A, na classe B, na classe C, na classe D. Nós estamos em todas as classes brasileiras. O Evangelho chegou aonde nós pensávamos que não ia chegar, ou demorar para chegar. E por quê? Porque alguns corajosos tiveram a preocupação. Os nossos irmãos presbiteriano, batista e metodista ficam falando das nossas meninices, mas as nossas meninices também ajudaram a evangelizar o país. Conversa com um batista tradicional, com um presbiteriano, com um metodista, com um anglicano, com um luterano. Eles ficam rindo de nós, da Assembleia de Deus. Mas mesmo com as nossas meninices, nós alcançamos o país. E eles? Irmão, aonde tiver um povoado, um setor de chácara, tem uma igreja da Assembleia de Deus. Só a missão tem 16 milhões de membros do país, mais 6 milhões da Madureira, 22 milhões de membros do país. A segunda maior é a do sem teto, do sem igreja, 6 milhões. A terceira maior é a Igreja Batista, com 3 milhões e meio. Eu fui na Convenção Batista, o pastor Leônida me levou para pregar lá. E amigo é assim, né, irmão? Amigo convida outro amigo. E eu até entendo nas festas, eu vejo nas festas também os líderes de departamento convidar os amigos. Não são pregadores, não são ensinadores, vão trazer heresia, mas é meu amigo, eu tenho que levar para pregar no culto. E é o que nós estamos vendo. Quem convidou esse pregador? Não, é porque ele é amigo do pastor fulano de tal. O pastor fulano diz que ele é um grande pregador. Então, meus amados irmãos, transmissão de fé. A gente precisa continuar fazendo transmissão de fé. A igreja que não faz transmissão de fé não batiza a gente. Olha, nós temos congregação, irmão, e nós temos 3 batismos no ano. Passa esses 3 batismos, passa mais 3, passa mais 3. Nosso batismo não leva ninguém para batizar. Tem alguma coisa errada? Não tem, não? Tem alguma coisa errada? 3 anos de seguida não leva ninguém para batizar? Porque o batismo é sinal que está tendo vida, que está tendo crescimento. Você já viu uma casa sem criança, como é triste? É bom, é? É nada, a gente tem saudade. Aí a gente fica só lembrando, quando eu tinha meus netinhos, quando eu tinha meus filhos. Irmão, casa sem criança é triste. Menino dá trabalho, mas quando não tem, a gente sente falta dele. Irmão. Você já viu criança que é criada só no meio de adultos? Como é que ele amadurece mais rápido? Como é que ele tem muitos neuras? Ele não brinca, ele não tem alguém para conversar, é na escola, em casa, todo mundo é adulto, todo mundo se comporta como adulto, essa criança fica bitolada. Então nós precisamos levar a mensagem do Evangelho e ajudar na formação espiritual daqueles que estão em busca de uma relação mais profunda com Deus. Sabe aquele pregador que diz assim: eu preguei, aceitou 10 pessoas?
Depois você procura as pessoas na igreja e você não acha. Ganhar uma pessoa para Jesus envolve o didaquê, o ensino, o discipulado. Aí, só fala, pastor, eu já ganhei 200 pessoas para Jesus. Não tem ninguém na igreja. Ganhou nada, irmão. A pessoa tomou a decisão lá na hora. E muitas das vezes pressionada aqui no culto. Eu vejo de vez em quando alguns pregadores ficar pressionando. E muitos de nós. Não, você tem que aceitar Jesus. E aí, você não é crente? Você quer aceitar Jesus? Para que isso, irmão? Você não faz crente. Quem faz crente é o Espírito Santo de Deus. Fica intimidando as pessoas, não. Porque se você estiver num ambiente, digamos que você é convidado para ir num ambiente, e chega lá, você não faz parte daquele grupo, você está ali por causa de uma situação, e as pessoas ficam te persuadindo a participar do grupo social. Você não gostaria? Você gostaria? Chega lá, está aqui o pastor Laerte. E aí, pastor Laerte, tudo bem? E aí, vai participar da maçonaria? Não vai. Olha, aqui está cheio de pastor. Tem pastor da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Luterana, da Anglicana, da Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo. Você não vai participar não, pastor? Não, fala aí que eu já vou fazer a declaração para sua esposa assinar. Você gostaria, irmão, que você fosse num lugar desse? Do mesmo jeito, irmão, você prega. Se você for competente para pregar, o Espírito Santo é competente para salvar. O problema é que muitas das vezes as nossas mensagens não convencem nem a nós mesmos. Umas mensagens sem fundamento bíblico. Umas mensagens que a gente passa o tempo todo falando de nós, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu trabalho em tal lugar, que eu tenho isso, que eu tenho um diploma A, B, C, D. O pessoal não quer saber disso, não. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Então, meus queridos, a transmissão de fé envolve o ensino, o didaquê, envolve o querigma, que é pregar para salvar. A gente tem que trazer os nossos colegas de serviço para a igreja, nossos colegas de sala de aula para a igreja, os nossos vizinhos. Eu sei que não é fácil, irmão. Não é fácil, não. Não é fácil, eles não querem vir. E muitas das vezes eles não querem vir por nossa causa mesmo, porque nós damos mau testemunho. Eles olham para nós assim, agora está dando uma de santo aí. Fizeram uma macumba, 2 macumbas, pastor, ela lá em frente, lá em casa, né? Aí a vizinha bêbada disse para mim assim, pastor, fizeram uma macumba aí, eu acho que é para o senhor. Eu falei, tem que ser para mim, porque se fosse para você, tu estava era morta. Aí ela falou assim, não, pastor, não pode me desejar isso não. Eu falei, você está com medo? Eu não estou com medo, porque você tem cobertura de oração? Ela, o que é isso? Eu falei, nós temos centenas de membros na igreja, pelo menos algumas dezenas oram por mim. Nós temos um exército orando pelo pastor da igreja. Nós temos um exército orando por vocês, irmãos. Aí ela falou, qualquer hora eu vou na igreja, mas só quando está bêbada. Quando ela está boa, ela não olha nem para mim, ela baixa a cabeça, faz de conta que não me conhece. Mas quando está bêbado, é assim, não é? Quando a pessoa está bêbada ou está drogado, se ele é introvertido, ele fica extrovertido. Eu tinha um tio, irmão, que ele tinha até medo de mulher, mas quando ele tomava uma, mas ficava saliente. Até com o pessoal da família, de vez em quando a gente tinha que dar um brusca nele. Aí a macumba está lá até hoje. Não se preocupa com macumba não, eu estou orando para Jesus salvar esse macumbeiro. É um besta mesmo, né? E fazer macumba na frente da casa de um pastor. Está querendo ser salvo. Nós estamos orando para Jesus salvá-lo. E quando ela bateu lá em casa, perguntando por mim, eu não estava, minha esposa estava. Aí a minha esposa disse para ela, se preocupa não, eu vou orar agora e fica tranquila. Ela, graças a Deus que o pastor não está, mas a esposa do pastor resolve. É assim, irmão. Se não tem pastor, se não tem obreiro lá, é você que... Você não é embaixador? Você não é ministro? Você não é servo do Senhor? Então, qual a importância da transmissão de fé? A transmissão de fé desempenha um papel crucial na vida de um cristão, mas nós não queremos mais incomodar.
Nós não queremos mais incomodar os vizinhos, convidando-os para a igreja, dizendo que se eles não aceitarem Jesus, eles vão ter dificuldade no outro lado da vida. A gente não quer incomodar, a gente não quer incomodar o nosso colega de serviço, o nosso colega de escola, a gente quer ficar de boa com todo mundo, irmãos. Não é? Ah, que crente legal, ele não é aqueles crentes que fica perturbando a gente para ir para a igreja deles. Esses, irmãos, é que estão certos, fazendo a obra do Senhor. Estão incomodando. Não, mas você quer posar de bonzinho. Ah, mas que vizinho bom, ele nunca me convidou para ir para a igreja. Que vizinho bom, ele nunca me chamou para ser crente. Que vizinho bom, nunca quis me dar Bíblia. Que vizinho bom, nunca me deu uma literatura. Nós precisamos levar a palavra. Irmão, quando um vizinho seu, um parente seu morre sem Cristo, você não fica com uma dorzinha no coração, não? Um sentimento de culpa, com alguma coisa assim, diz, puxa, ele morreu, eu nem falei para ele. Cadê o pastor Sebastião? O pastor Sebastião vinha de Minas Gerais, um acidente de trago com vítima. Chegou lá, o pessoal estava em estado terminal lá. O que você fez, pastor Sebastião? Orou e fez o apelo. Vai morrer mesmo? Você quer aceitar Jesus? Irmão, quando a gente está na pior, a gente faz tudo. Fala assim, olha, se der 3 pulinhos, fica bom. Dá 3 pulinhos. É igual quando você está doente. Aí fala assim, olha, tem que tomar isso. Você toma. Não ficou bom, toma aquilo. Vai tomando tudo que passa. Você nem quer nem saber se funciona. Não, fulano de tal diz que isso é bom. Ciclano diz que é bom. É a medicina popular. Então, meus amados irmãos, ao transmitir a fé, nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. E de por todo mundo pregar o evangelho. Mas não é só pregar, é ensinar também. Ensinar a palavra de Deus. Mateus 28:19. É uma responsabilidade de todos, não é apenas dos obreiros, dos líderes. Ah, pastor, eu nem sabia que podia convidar minha vizinha para ir para a igreja. Convida. Agora, eu vou te dar uma dica. Não chega assim na cara dura e fala assim, vamos para o culto domingo. Ela vai dizer não. Começa a orar por ela. Em vez de você falar mal dela, coloca ela debaixo do teu joelho. Começa a orar por ela, porque quando você convidá-la, ela vai estar quebrantada. Ela disse, eu estava pensando mesmo em ir para a igreja. Está tanto problema na minha vida. Eu estou precisando. Irmão, porque enquanto estiver tudo bem, nem os crentes vêm para a igreja. Eu vou confessar que uma oração que eu faço é que todo dia eu faço a oração. Senhor, incomoda aqueles que estão dormindo no sono da negligência. Eu oro, sabe por quê? Porque a gente prega, a gente ensina, e aí entra no ouvido e sai em outro. Nós vamos ter que mudar agora a pregação, pastor, ela é para o culto de domingo, porque na terça-feira tem uns que ficam em casa vendo a novela. Vendo novela. Antigamente nos cultos de doutrina a gente falava só da novela. Agora ensina a palavra para que nós não venhamos trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Mas as pessoas estão preocupadas, pastor, se liberasse isso, se liberasse aquilo. Você vai ser mais crente? Você vai ser mais crente? Se liberar mais coisa, você vai ser mais crente? É isso que te faz crente? Não, não é. Não é. Então, cada um pode contribuir de acordo com os seus dons e talentos. Pastor, não tem nenhum dom e talento, é mentira sua. Você tem pelo menos um dom. Às vezes você nem quis. Você não pediu. Enquanto a gente vem uns irmãos aí eu não pedi para ser profeta, mas Deus mandou entregar a profecia. Irmão, o Espírito Santo, segundo a teologia paulina, 1 Coríntios 12, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o Espírito Santo que vai te dar o dom para o que for útil. Então, cada um pode contribuir de acordo com seus dons e talentos. É como no nosso Conexão Jovem. Cada um contribui de uma forma. Um contribui só com oração, não dá conta de fazer mais nada. Ele não dá uma cesta, ele não dá uma oferta, ele não trabalha nada, mas ele contribui com a oração. O outro não quer orar, aí dá cesta. O outro contribui com uma outra coisa. Não, eu vou ajudar.
eu vou trabalhar. O outro diz assim, olha, eu vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar naquela. Então, cada um de nós, de acordo com os nossos dons e talentos, devemos contribuir. Devemos, irmão, não é só podemos, é devemos. Através do testemunho pessoal. O testemunho pessoal, ele fala bem mais alto que as nossas palavras. Você pode convidar a pessoa todo dia para vir para a igreja, mas se você não der bom testemunho, ele não vai vir nunca. Então, através do testemunho, do ensino da palavra ou do serviço aos outros. Irmão, a gente tem que ser pessoas do bem, a gente tem que, no que depender de você, você tem que ajudar as pessoas, e não só os da fé. Embora, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva ajudava, na maioria das vezes, só os da fé. Primeiro os da fé, depois os outros, primeiro os da fé. Então a gente tem que entender isso. Serviço aos outros. Você faz um favor, você ajuda uma pessoa, a pessoa fica grata. Quando você convida para a igreja, assim, eu nunca fui na igreja de crente, mas meu vizinho aqui é um crente diferente. Quando eu preciso, ele está à disposição. Mas tem aquele crente que quando o vizinho bate, ele finge que não está em casa para não atender. Tem gente que é ruim de favor mesmo, né, irmão? E as pessoas ruins de favor, eles são ruins de favor na igreja, são ruins de favor na família, são ruins de favor no serviço. Eles são aqueles. Não muda, não. Não muda. Você conhece alguém assim? Você fala, não vou nem pedir, porque fulano é ruim de favor. Você conhece alguém? Eu conheço. Eu conheço. Tem gente aqui que o pastor Cidelcino pede mão de obra voluntária, irmão, é mesmo que bater nele. Ele se esconde. Nem Jesus acha ele. Nem Jesus. Por quê? É a maneira dele viver. Ele foi treinado dessa maneira. E também desenvolveu essa habilidade de não ajudar os outros. E a gente vê isso no dia a dia. Está lá os irmãos carregando o banco, ele está sentado. Eu estou com a dor na coluna. Está igual o velhinho dentro do ônibus pedindo lugar para o jovem. Ele fingiu que era especial, deficiente, para não dar o lugar. Tem gente que finge. Olha, pastor, vai ter um mutirão na igreja, nesse dia eu estou doente, viu? Vou ficar doente no dia do mutirão. Então, cada um pode contribuir. Cada um deve contribuir. Contribuímos, os nossos professores contribuem na escola bíblica dominical. Eu só não estou gostando, né? Nosso superintendente não está hoje, eu não estou gostando só de alguns professores que só querem vir o dia que vai dar aula. Aí eu fico muito preocupado. Porque se você vier só quando você vai participar, sabe daqueles músicos que cantam, depois que terminou o louvor eles vão embora para casa? Ou vão lá para bater papo, ou vão para a lanchonete? Então nós temos que dar a aula e nós temos que assistir a aula. Quem quer ficar em pé, tem que ficar sentado também para assistir. Nós estamos funcionando o curso de diácono, eu senti a falta de muita gente. E muitos obreiros não estão mandando os diáconos. Irmão, formar diácono é bom para o dirigente de congregação. Vai ter um obreiro obediente, fiel, trabalhador. Mas você não quer que ele seja assim. Você quer que ele seja penina na sua vida. Depois você vier me reclamar, falar, é claro, você que teve o curso, você não mandou, agora você está reclamando. E não tem desculpa. Ah, pastor, não vou porque tem que pagar. Esse é de graça. Para você vir. Então, como é que eu vou transmitir essa fé? E quando eu estou falando aqui fé, irmão, eu estou falando do corpo doutrinário. Eu estou falando do evangelho. Fé aqui tem um sentido amplo. Pode ser salvação. Eu não sei teologia, eu não sei homilética, eu não sei hermenêutica, eu não sei exegese, eu não sei teologia sistemática, teologia pastoral, teologia prática, teologia histórica, teologia bíblica, teologia dogmática. Eu não sei nada disso. Não precisa. Não precisa.
Você não tem uma experiência com Deus? Tenho, pastor. Então fala da sua experiência. Fala da sua experiência. O que você era antes e o que você é agora. Como Deus te transportou do reino das trevas para o reino da luz. Precisa de teologia para isso? Não precisa. Precisa de coragem, precisa de vontade. Então, como é que eu vou transmitir? Existem diversas formas de transmitir a fé. E cada uma delas pode ser adaptada de acordo com o contexto e as necessidades das pessoas envolvidas. Aí nós listamos aqui algumas. Primeiro, testemunho pessoal. Não. As pessoas vão ficar te observando. Não leia a Bíblia, mas leia sua vida. Fica te observando. O que você come, o que você veste, o que você fala. O testemunho pessoal é uma das formas mais poderosas de transmitir a fé. Paulo e Pedro recomendam que as mulheres crentes tenham um comportamento exemplar para ganhar o seu marido sem palavra, só com testemunho, só com comportamento. Eu vou ser crente, porque essa minha esposa é crente. De me aturar, de me aguentar, de orar por mim. Então, ao compartilhar nossa história de vida, irmão, Deus tem agido em nós. Eu estava no sábado lá na congregação, no condomínio Guirra, lá no pastor Wilson, e eu disse do retrovisor do carro e disse do para-brisa. Por que o para-brisa é maior que o retrovisor? Porque a gente tem que olhar para frente. E o retrovisor, de vez em quando, você olha para trás, né? Mas tem gente que faz o inverso, coloca o retrovisor na frente e o para-brisa atrás. Aí ele só fica falando do passado dele. Porque o meu passado, sabe aqueles testemunhos? Não tem um testemunho atual, não tem uma mensagem atual, não tem nada. Só contando os casos antigos que viveram há 200 anos. Como dizia o irmão Cid Kleb, né? Filho da irmã Lina. Não participou do dilúvio, mas pisou na lama. Pisou na lama. É quase a mesma coisa. Então, testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Jesus curava algumas pessoas e falava assim, fica calado. Eles ficavam. Ele não fala para nós ficar calado, ele manda a gente falar, testemunhar, contar. E a gente faz o contrário, a gente fica calado. Você não conta para ninguém isso aqui não, tá bom. Quando Jesus dava as costas, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado. Deus é bom, aleluia. Então podemos inspirar e encorajar outras pessoas, irmão, a buscar um relacionamento com Deus, lá no seu serviço. Quando tem os casos para contar, você diz, eu também era assim, mas Jesus me alcançou. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. A gente tem medo de falar isso. A gente tem medo. Então é importante a gente ser autêntico, transparente, mostrando tantas vitórias quanto as dificuldades enfrentadas, mesmo estando no barco. Assim, tem pessoas que dizem assim, pastor, o erro nosso é que a gente chama as pessoas para a igreja, não chama para Cristo. Mas quando a gente chama para a igreja, irmão, Cristo é o cabeça. E a cabeça. Estamos chamando para a igreja, o corpo místico. Então, a primeira forma de você transmitir a fé, seu testemunho pessoal. Segunda, ensino da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Na escola dominical. Irmãos, nossos professores, nosso corpo docente, tem que ser exemplo, as pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, eu quero ser como o pastor fulano, como a irmã fulana, como a obreira fulana. Então o ensino da palavra é muito importante, é essencial para a transmissão de fé. É através dos estudos ou do estudo bíblico que nós podemos ajudar as pessoas a compreender os princípios e valores. Ontem a irmã Gilda falou uma coisa muito interessante. Olha só, a irmã Gilda já leu a Bíblia quantas vezes? Tem pouca gente aqui que já leu a Bíblia igual ela.
Mas eu falei uma coisa ontem, que para mim eu sei, eu falei que o livro de Esther e de Ruth não tem o nome de Deus, mas Deus está nos dois livros, você vê a ação de Deus nos dois livros. Ela diz, pastor, nunca eu ouvi alguém falar isso. Uma coisa tão simples. Quantas vezes que ela já leu Esther, quantas vezes que ela leu Ruth? Você que lê a Bíblia, você já leu Ruth, Esther? Você vê o nome de Deus ali? Mas você vê a ação de Deus. O mover de Deus, o poder de Deus, Deus trabalhando na história, irmãos. Ele sempre trabalha na história. Então é importante ensinar de forma clara, acessível. Quando os pregadores vêm aqui que vê o pastor Ferreira ali no banco, aí eles ficam querendo inventar. O cara nem sabe grego, mas quer falar grego. Aí se estrepa. Quer ensinar, quer falar palavra difícil. Um dia desse aqui, olha irmão, numa pregação de 40 minutos, você passar 17 minutos numa introdução, acabou o seu tempo. Acabou o tempo. Não teve introdução. Então a gente tem que, olha, eu tenho quanto tempo para pregar? Eu tenho meia hora. Então minha introdução não pode ser mais de 3 minutos, porque a conclusão é o dobro da introdução. Se eu vou gastar 3 minutos na introdução, vou gastar 6 na conclusão e 7 em cada tópico. E aí acontece igual os professores de escola dominical. Chega no primeiro tópico, enrola o primeiro tópico, assim, está tão gostoso, né, irmão? Está tão bom, está tão maravilhoso, que a gente não precisa nem falar nos outros tópicos. Incompetente. Despreparado. Você tem 3 tópicos? Você tem que ensinar os 3 tópicos. Ah, pastor, não dou conta, porque você não quer, só pegar um reloginho e ficar ali, ó. Não ficar puxando conversa paralela. E aluno de escola dominical é o seguinte, você está falando do Espírito Santo, ele quer falar do corpo de Cristo. Você está falando do corpo de Cristo, ele quer falar do Espírito Santo. É igual os pregadores, né? Hoje, irmão, nossos pregadores não pregam mais no tema. Sabe por quê? Porque dá trabalho fazer sermão no tema. Quem faz sermão não dá trabalho? Então, coloca o sermão que a gente já sabe. Porque o pastor Hernando Dias Lopes diz, para o sermão ficar bom, você tem que pregar ele 10 vezes. Eu estou quase acreditando que é verdade. 10 vezes. Agora, os nossos líderes de departamento têm que ficar falar para o pregador, contacta com ele e diz, irmão, lá na nossa igreja tem um lema. Qual é? Pregar no tema. O tema é do pregador, então se você ganhar a oportunidade, também não vai lá falar coisa do tema, não. Fala de outra coisa. Fala de um subtema. O tema é do pregador. Agora, se o pregador também não for usar o tema, aí você pergunta para ele, você vai pregar no tema? Não. Então eu vou pregar aqui. Eu vou dar uma palavra aqui no tema. A maioria não prega. Mas também tem alguns temas que nem Jesus quer, né, irmão? Tem uns temas difíceis. Tem uns temas que a gente fica olhando assim, Jesus, esse tema aqui. Então, o ensino da palavra. Terceiro, discipulado. Discipulado é um processo de acompanhamento. E mentoria. Aqui a gente peca muito. A pessoa aceita Jesus, a gente espera que a irmã Odete, que é a secretária da igreja, ou a irmã Naí, que cuida dos cultos nos lares, anote, a gente não está nem aí. Se a gente fosse atrás das pessoas que aceitam Jesus, irmão, nós teríamos mais gente. Aí você diz assim, quem tem que ir atrás é o pastor Laerte, que é tempo integral. É. E eu vou. Mas a minha missão é outra. Mas eu vou. Aí vocês dizem assim, é porque vocês não sabem, irmão, das outras congregações que você tem que dar assistência. Quando morre um membro lá na congregação, eles querem que eu vá lá. Embora quando morre um na sede, eles não vêm. A gente vai lá. Ô pastor, vem aqui. Quando está um obreiro doente, o pastor Laerte tem que visitar. Você não vai visitar, vai? Você vai dizer, não, é função sua mesmo, pastor. Então, discipulado. Discipulado é mentorear, acompanhar.
no qual um cristão mais experiente orienta e ajuda o novo convertido. O novo convertido é cheio de dúvida. Mas nós temos uma moça aqui que começou a namorar com um rapaz, ele já aceitou Jesus. Aí ela me liga, pastor Laerte, ele está perguntando isso, o que eu respondo? Eu, assim. Vou escrever nos textos. Falei, vem para o culto de doutrina, vem para a escola dominical e traz ele também. Ele traz ele também. Eu lembro que o pastor Zé Antônio, que foi meu pastor durante o período, ele contava a história de uma moça muito bonita e o vizinho dela cismou que tinha que namorar com ela e casar com ela. Então ela disse assim, eu só namoro com você se você aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus. Não, agora você tem que se batizar para a gente namorar, porque o pastor só autoriza o batismo, se batizar. Ele batizou. Aí depois que ele batizou, ela falou assim, agora você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí buscou, Jesus batizou ele. Aí ela, agora nós vamos namorar. Ele disse, agora quem não quer sou eu. Porque o Espírito Santo está me conduzindo agora para missões. Você quer ir para missões? Não, não quero não. Então você não serve. Fez as exigências depois. Irmão, quem escolhe demais fica na oração do Salmo 13. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Então, discipulado. O discipulado pode ser individualmente, pode ser em grupo, como nós fazemos aqui, pode ser em grupo. É uma forma eficaz de você transmitir a fé de maneira mais pessoal e próxima. Curso de discipulado, a gente chama de pré-batismo, é um curso de batismo, pré-batismo, discipulado. A gente ensina as doutrinas básicas. Irmãos, se nós, quando aceitamos a fé, tivéssemos sido treinados como nós queremos treinar aqueles que aceitam Jesus, muitos problemas na igreja seriam evitados. Agora, o discipulador tem que ser crente. Porque você imagina, você vai discipular uma pessoa, uma família que aceita Jesus, aí você diz assim, olha, eu posso ir na segunda-feira na sua casa, dar um curso bíblico para você ensinar a tirar suas dívidas, então venha. Aí, chega lá na casa da pessoa, aí ele fala assim, como é que é a Bíblia? Como é que a gente lê a Bíblia? Aí você vai ensinar a ler a Bíblia. Você vai ensinar a ler a Bíblia. Olha, você começa a ler Mateus, depois você passa para Marcos, Lucas e João. Depois que você lê os 4 evangelhos, você vai para o Velho Testamento. Você está lendo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, começa a ler Salmo e Provérbios. Salmo para você aprender a orar e Provérbios para você aprender a dinâmica da vida, a sabedoria da vida. Mas se você não sabe disso, como é que você vai ensinar? Aí ele começa a dúvida, como é que é esse negócio de céu e inferno? Aí você vai explicar. Ele tem essa dúvida. E esse negócio de dar dinheiro para a igreja, como é que é? Aí você não é dizimista, fala assim, olha, vamos pular essa parte, depois eu te respondo. Ou você vai falar assim, olha, é assim que funciona, eu não sou, mas você tem que ser. Como é que você vai fazer? Então o evangelismo, irmão, é a proclamação do evangelho. A mensagem da salvação para aqueles que ainda não conhecem a fé cristã. Quando vem um novo convertido que dá um testemunho, que fala as coisas erradas, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente faz quando uma criança começa a andar e cai, a gente ri. Mas é um riso bonito, bom, né? Ele pode falar qualquer coisa, que está tudo bem, você concorda. Ah, irmão, eu não estou entendendo direito ainda. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas quando já é um experimentado na fé, aí você diz, que herege. E ainda levou a oferta. Então o evangelismo, proclamar o evangelho, pode ser feito de várias maneiras, através de eventos, evangelismo pessoal, distribuição de literatura, culto no lar. O objetivo é levar as boas novas de salvação a todos, convidando as pessoas a se entregarem a Jesus e a fazerem parte da família de Deus. Aqui na técnica, a gente fala de evangelismo e evangelização. Na técnica, o evangelismo é a teoria e evangelização é a prática. Mas aqui, no nosso ensino, evangelismo é você pregar a palavra de Deus, usar a Bíblia.
Contar as histórias bíblicas. Aí sim, aí pode contar as histórias bíblicas. Você quer contar as histórias bíblicas na igreja sem contextualizar? Você pode contar. O irmão Valmir diz que é pescador de barranco, mas também tem os pescadores de tarrafa, de rede, tem os pescadores até de bomba. Pescadores de bomba. Pastor Valdir Castro, que já faleceu, ele diz assim: onde eu chegar e tiver peixe, eu ponho em tarrafa se não der, eu ponho em rede se não der, eu armo pinda se não der, e meto bomba também. Meto bomba. Ou vem de um jeito ou vem de outro. O importante é transmitir a fé. Transmitir a fé. Hoje, irmão, as pessoas estão esquecendo até meu nome, só me chama de pastor. Onde eu vou, pastor, pastor, não sabe nem meu nome. Então, evangelismo. Nós temos Bíblia, nós temos folheto. Quem usa os folhetos nossos? Ao pastor Hélio lá no culto de posse, sexta-feira. Tanta gente lá na rua tomando cachaça. O pastor Hélio, tem folheto, tem folheto. Falei para o Pedro, leva folheto, aqui tem folheto. Se não tiver, a gente compra. Aí, fica dentro da igreja com medinho. Ai, irmão, eu estou aqui. Jesus, misericórdia. Ah, cabra frouxo. Se tivesse com Gedeão, ia fazer parte daqueles que voltaram. Quem for covarde, volta. Votou 22 mil. Esse está no time dos covardes. Fala de Jesus, as pessoas não têm medo de falar, irmão, da religião. Hoje eu vi um menino incorporando, um menino com 6 anos incorporando, irmão, uma cena. E os meninos acham tão lindo. Todo mundo acha lindo. Eu fico olhando assim, misericórdia. Misericórdia. E a família já vai treinar para servir a Satanás. Que na cabeça deles não é. Na cabeça deles, nós que somos os errados. Então, ensino da palavra de se poder evangelizar, serviço aos outros. O serviço aos outros é uma forma prática de transmitir a fé. Pastor Mato sempre conta que lá no Pará, os irmãos tinham o hábito. Irmão, Brasília é terra de ninguém. Nós temos aqui gente de quase todos os estados da federação. Então, essa miscigenação aqui torna a gente assim, principalmente o pessoal da classe B, da classe A e B, pessoal que não quer conversar com ninguém. Eu morei em Sobradinho, eu conversei com os 2 meus vizinhos, quando a gente abriu o portão para botar o lixo, e aí a gente se encontrava, bom dia, boa tarde, boa noite. Lá no culto, eu falo isso sempre, no culto lá na quadra 6 de Sobradinho, eu estou falando de 97, 98, 99, de 2000, primeiro semestre. Irmão, quando terminava o culto lá, era uma concorrência para quem ligava primeiro o carro e ia embora. Em 5 minutos, aqui a irmã Moriane tem que apagar a luz para vocês irem embora. E eu conversei com o pastor Elenay, conversei com o pastor Elias, que era vice-presidente, na época com o pastor S também, que era vice-presidente, falei, vamos fazer uma dinâmica, a igreja está muito... Aí tivemos a ideia de nós fazermos, através da escola bíblica dominical, depois da escola tinha um almoço na casa de um irmão. E aí a secretária da classe, porque lá as classes cada classe tinha uma secretária. Igreja grande, né, 500, 600 membros, cada classe tinha uma secretária. Então a secretária fazia lá. A nossa classe era Timóteo, classe de obreiro. Então cada um tinha que levar um prato, a secretária já dividia. Você vai levar um litro de refrigerante, você vai levar isso, tal, tal. Aí a gente reunia no local e fazia um almoço. Não foi pouco tempo, depois acabou. Eu fiquei 4 anos lá, pergunta o dia que teve uma vigília. Nunca. Pergunta o dia que teve um evangelismo. Nunca. Pergunta o dia que teve um culto lá. Nunca. Por quê? Talvez seja outra metodologia de evangelismo, que eu não participei, e nem participava, nem sabia. Assim também muitas vezes acontece, né? A gente faz um trabalho na igreja, a pessoa, eu não estava sabendo, eu não estava sabendo, eu não estava sabendo.
Então, o serviço é uma forma prática de transmitir a fé, demonstrando o amor de Deus através de ações concretas. Quer ver como a gente pode fazer algumas coisas? Por exemplo, a gente pode marcar com a Hemocentro, eles vêm aqui, a gente faz uma doação de sangue. Não é uma coisa importante? Mas se a gente fizer isso, o pastor agora está trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu lembro, irmão, quando nós contratamos Israel Colonna, professor de música, para formar os primeiros músicos nossos. Foi uma luta aqui. Ele não é crente, olha o cabelo dele, está usando brinquinho. É um professor contratado para a igreja para ensinar música para os jovens. É quando os nossos jovens foram, igual o Paulo, está aposentado, aprendeu música com Israel, aposentado, sargento músico da aeronáutica. Aí você está vendo? Serviu. E outros, Marcelinho. Então teve um início. Teve um início. Alguém arrancou o toco, alguém fez alguma coisa, teve um início. Então, quando você ajuda os necessitados, cuidar do enfermo, né? A sociedade, a União Feminina Batista, elas têm uma equipe lá de irmãs, que elas fazem aquele sapatinho de crochê, irmã Lina, e elas fazem visita aqui na maternidade de Planaltina para fazer doação. Uma coisa boa. Em vez de ir na casa dos outros, fofocando do pastor, dos obreiros, do líder, fazer crochê, coisa boa. Então tem muita coisa que nós podemos fazer, irmão. Mas aí vocês falam assim, não, pastor, é pela fé, pela fé, pela fé. Aí Tiago diz assim, você tem fé? Tem. Então cadê as obras? Quem tem fé tem obra, irmão. É a maior mentira você achar que a fé caminha sozinha. Ela caminha com obras. Agora, é lógico que nós somos salvos, não é pelas obras, nós somos salvos pela fé. Então, nós podemos fazer muita coisa. Então, o serviço aos outros é uma maneira tangível de transmitir a fé. E como nós fazemos no Conexão Jovem, a gente não se sente bem ajudando as pessoas menos privilegiadas que nós. Porque nós somos privilegiados, irmão. Cidade contra cheque. Se você quiser trocar o carro todo ano, você troca. Você viaja 2, 3 vezes por ano. É ou não é? Vai no shopping, não tem dinheiro, passa o cartão de crédito em 200 vezes, mas compra. Vá no interior do nosso país. No interior do nosso país, irmão, principalmente na região norte e nordeste, o que a gente paga de conta de luz aqui, a igreja lá nem arrecada. O que nós pagamos de conta de luz, a igreja nem arrecada. E vai ficar pior. Então, o serviço aos outros é uma maneira tangível de transmitir a fé, impactar vidas. E nós temos trabalhado para isso. Nossa igreja sede tem se envolvido nisso. Tentando diminuir o sofrimento das pessoas. Então, o chamado da transmissão de fé é para todos nós. É uma oração lá quando faz um aniversário, os aniversariantes do mês, faz uma oração. Ai, pastor, meu chefe, começa a conversar com o chefe. Começa a mudar. Na escola, né, a gente vê aí nossos jovens participando nos cultos na escola. Irmão, lá na Coreia o negócio é tão evoluído que a igreja do David Yong-Chu, eles alugam salões enormes no shopping para ter cultos. Para ter culto. É um país desse tamanhozinho, do tamanho do estado brasileiro. Então, Deus nos chama para fazer a transmissão de fé. E Paulo, formador de líderes, ele diz para Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que tem de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Sim, treina obreiros, treina as pessoas. Para quê?
para que ensine os outros. Então, nós somos treinados para treinar outras pessoas. E, sim, nos países de primeiro mundo, o professor ganha mais do que médico, porque é ele que forma todas as profissões. Aqui não. Aqui no Brasil é diferente. Eu estava vendo, irmão, a comparação agora de um piloto da Força Aérea que vai conduzir aí os aviões que nós compramos da Suécia. Um capitão ganha R$10.400. O operador do elevador do Senado ganha R$28.000. E esse é o problema. E o cara, para pilotar ali, tem que ter não sei quantas horas de voo como auxiliar para depois pilotar aquelas aeronaves. Você sabe quanto custa a aeronave daquela? É caro. Os Estados Unidos agora querem vender a frota antiga deles para nós. Mas a gente não tem dinheiro para comprar, a dívida pública está muito alta, quer vender a frota. A frota deles antiga é melhor que a nossa. Então, essa disparidade. Então, naquilo que você puder ajudar a pessoa. Agora, eu dando aula, o diaconato, e lembrando, né? Um diácono vai levar a ceia para uma jovem que está enferma. Ela está sozinha em casa. Então, o diácono tem que ir com a esposa, não pode ir sozinho. Não pode ir sozinho. Senão fica doente também. Então, evite ficar doente. Leve uma outra pessoa, de preferência do sexo da pessoa que você vai visitar. Agora, quando é um homem, é diferente. Quando é uma irmã, diaconisa, nós temos diaconisa. É igual, irmão, nós temos as pastoras que fazem o batismo, elas pegam no corpo das irmãs para vão batizar, não tem problema nenhum. Homem ficar pegando em mulher que não é dele. Então, eu lembro lá que a pastora Elisângela e a pastora Inês passa a mão no cabelo dela, prende o cabelo dela, conversa com ela. A mulher é sempre mais confiante. Você vai fazer isso? Você vai batizar uma moça, você vai passar a mão no cabelo dela, passar a mão no rosto dela para você batizar? Ela vai fazer isso. Ela vai até te denunciar por assédio. Então, irmão, são maneiras que a gente está atendendo o público feminino também. Então, transmissão de fé é um chamado para todos, independente da sua posição, independente da sua habilidade. Você conheceu Cristo, você tem certeza de salvação? Tem. E aí esbarramos no grande problema, muitos ainda não têm certeza de salvação, e como não tem certeza de salvação, não fala da sua fé para as outras pessoas, porque a sua fé é manca, é surda, é cega, é aleijada, é preguiçosa, e aí você não fala. Então, ao transmitir a fé, estamos cumprindo o mandamento de Jesus e contribuindo para a expansão do reino de Deus. Vamos falar de Jesus, irmão. Não vamos falar de nós, vamos falar de Jesus. Eu não posso falar de mim? Pode, mas é só 5%, 10%. Tem que pregar sobre Jesus. Não dá conta de falar de Jesus? Não aceita a empeleita. Não aceita. Não aceita o desafio. Não, pastor, eu vou aceitar o desafio. Cuidado, que você vai correr risco. Então, meus queridos irmãos, para a gente fazer essa transmissão de fé, o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir os instrumentos a Deus. Senhor, nos dá os instrumentos nas nossas mãos. Vamos levar a mensagem de esperança. Vamos levar a palavra de salvação a todos que cruzarem nosso caminho. Crie oportunidades.
Se nós fizéssemos mais trabalho social, a gente ia ganhar mais pessoas para Jesus. Mais pessoas para Jesus. E podemos e devemos, e muita gente tem a vontade de fazer essa questão de expandir as atividades. Porque o que acontece? Quando um obreiro vai para a congregação, e principalmente se ele não teve na sede, ele não vê a dinâmica da sede. A gente tinha uns obreiros, mas Jesus já tirou-os daqui, e assim, a sede não ora, a sede não é espiritual. Fica passando isso para o membro. A sede é isso. Os irmãos são metidos, as irmãs só querem andar assim. Aí depois chega aqui e vê que não é nada disso. É mentira do dirigente. Eu disse para um dirigente, quando for pregador lá na sua igreja pregar, não fica convidando ele para congregar com você, porque tem um monte lá querendo congregar comigo e eu estou falando com eles para ficar aí. Não, pastor, eu brinquei com ele. Eu brinquei, aqui é o seu lugar. Aí eu falei pro Brito, quando ele falar assim de novo, eu falei assim, e o seu lugar é lá na sede. E o seu lugar é lá na sede. A gente tem que ganhar alma, irmão. Agora é lógico, está numa congregação de deficiência de obreiro, aí se tiver um voluntário para ajudar, aí é diferente. Mas quer aumentar os dízimos da igreja? Aí não dá. É assim, irmão. O camarada está lá no mundo, a gente ganha para Jesus, discipula, ensina, faz o casamento. Depois que está tudo pronto, aí vem outro pastor de outra igreja, e até mesmo no ministério diz assim, Deus falou comigo que você tem que me ajudar. Isso não é transmissão de fé, isso é pescar, pescar a fé. Ou pescar. Eu conheço muita gente na cidade, sou amigo de muita gente. Quando eu assumi a igreja, meu pai ainda morava aqui. Meu pai congregava ali na Deb, os irmãos da Deb ficaram tudo com medo. Pastor Laerte vai fechar a nossa igreja, vai levar todo mundo para lá. Nem meu pai, nem meu pai. Eu falei, fique lá onde você foi plantado. Não, mas eu queria te ajudar, você me ajuda ficando lá. É assim, não, vem para cá, pai. Família. Então, meus queridos irmãos, no que depender de nós, vamos mudar os nossos hábitos, nossos costumes, vamos fazer transmissão de fé? Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa. Você pode ser através do testemunho, através do serviço, do evangelismo, do discipulado, do ensino da palavra de Deus. Faz uma atividade, chama o vizinho, convida o vizinho. Eu acho legal, irmão. Quando a gente vai em alguns eventos e os dirigentes, olha, eu quero apresentar o meu vizinho que veio aqui no culto. Isso é bom. Meu colega de serviço, eu convidei ele está aqui comigo. Isso é bom. Jovens, convide seus colegas de escola. Porque eu tenho certeza que ele convida vocês para a gandaia. Eles convidam vocês para as festinhas. Convida vocês para usar droga. Convida vocês para ir beber. Faça o contrário. Como nós tivemos aqui um congresso de jovens, né, que era fazendo a diferença. Faça a diferença. Fazendo isso, irmão, é como se Paulo estivesse escrevendo para nós. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui, ó, treinamento de pessoas. O nosso ministério, irmão, tem muito treinamento de pessoas. Treinamento para saber o que vai falar. Treinamento para saber como falar. Treinamento para os professores de escola dominical. Só não aprende quem não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Ele já fugiu da escola, já tem um século, e ele não quer aprender. E aí a gente precisa respeitar, mas também precisa tirar as oportunidades dele, porque tem outros que querem.
A gente quer fazer um ensino com qualidade. Está lá nos dons de Romanos 12:8, os dons de serviço. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que dá com liberalidade, com amor. Eu vou botar aqui porque Fernando está me pedindo assista aqui, você não deve falar assim, fulano não contribuiu. Não, irmão, não oferte assim não. Oferte com amor. Dizime com amor. Fazendo isso, irmão, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Fique em pé nessa hora, eu quero fazer uma oração por nós, para que também sejamos instrumentos. Na maioria das atividades evangelísticas, nós estamos, eu estou, o pastor Cidelcino está, nossos obreiros estão. Aqui nós não mandamos vocês para a guerra e ficamos no sofá tomando água de coco e assistindo televisão. Nós vamos juntos. Eu lembro de um pastor que veio de uma igreja e disse, eu não vou ficar na videira. Se o pastor presidente e o vice-presidente estão pegando aí, eu que sou pastor auxiliar, o que vão fazer comigo? Aí foi embora. Ele acha que pastor, irmão, é para sentar no púlpito. Pastor, para sentar no púlpito nós já temos demais. Inclusive nós vamos ter que comprar até mais cadeira, né? Tem que comprar cadeira. Foi embora. Então que o Senhor nos ensine esse canal de transmissão de fé. Você vem para a igreja, traz seu filho, ensina seu filho a orar. Ensina seu filho. Olha, se vocês, pais, conversarem com a irmã Mirani, vocês vão ver o trabalho que os filhos de vocês dão. Por quê? Porque você não treina ele, você traz e deixa ele aqui, pensa que quem tem que cuidar é os diáconos. E quem tem que cuidar do seu filho é você. Nós auxiliamos, não inverta os papéis. Os meninos vão para lá, brigam, batem uns nos outros. E eles estão reportando comportamento da escola, de casa. Eles xingam aqui as nossas irmãs colaboradoras, porque ela xinga você em casa, você não faz nada. Xinga a professora na escola, você também não faz nada. E vai reportando esses comportamentos. E nós temos que treinar, irmão. Mas depois que eles crescerem e não quiserem ser crente, domingo, eu e o pastor Celestino fomos os primeiros a descer aqui. Porque nós temos filhos que estão afastados do Senhor. Eu falo para ele. Mas quando o negócio aperta, ô mãe, pai, ora por mim. Ora por mim. Irmão. E aí eu falo assim, eu vou orar para Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. E uma hora dá certo. Feche os seus olhos. Senhor, nos ensina a praticar a transmissão de fé. Senhor, nos dá ousadia na transmissão de fé. Que nós sejamos instrumentos aqui na nossa cidade de Planaltina para transmitir, Senhor, a Tua palavra, para levarmos a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem como nós Te conhecemos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Afasta de nós a preguiça, a letargia, o comodismo. Afasta de nós, Senhor, a sonolência. Afasta de nós tudo que não é da Tua vontade. Afasta de nós tudo que nos afasta de Ti, Senhor, e nos dar a Tua graça, Tua misericórdia. Abençoa esta igreja, abençoa o ministério, abençoa a Planaltina, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, cada país, Senhor, os missionários. Abençoa, Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.